Jesus nos envolva, então, hoje e sempre, nessa jornada, que possamos sempre, seguir sempre, né, como é o tema da nossa palestra, da nossa conversa de hoje. Porque uma pergunta que a gente pode se fazer todos os dias, né, existe um limite para a dor? Existe uma forma da gente colocar um limite do sentimento, do sofrimento que a gente tem, saber até quando a gente pode aguentar ou até quando a gente pode recuar, ou a gente deve recuar, se deve recuar. É muito difícil a gente colocar um limite para um sentimento de dor que muitas vezes nos assola. Da mesma forma, é uma tarefa praticamente impossível a gente colocar uma limitação, uma comparação entre a nossa dor e a dor do outro. Porque cada um sabe o sentimento que tem, cada um sabe das dores que carrega dentro de si, cada um sabe das forças que tem. Como diz Saramago, só o dono da casa sabe onde ficam as gouteiras, porque cada um sabe do que nos motiva. Então não tem como a gente comparar a nossa dor com a dor do outro. Porque quando a gente está avaliando a nossa dor e a gente olha a dor do outro, a gente tem a sensação de que a dor do outro é muito menor que a nossa. E que a nossa é muito maior. É uma tendência de nós, como seres humanos encarnados, de sempre acharmos que a nossa dor é maior que a do outro. Talvez seja, talvez não seja. Não tem como comparar. Porque cada um sabe do seu limite. E quando a gente se propõe a fazer alguma tarefa na jornada terrena, seja ela investir no relacionamento, seja ela investir no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, seja o trabalho no bem que a gente se propõe a fazer como mensageiro da paz, como trabalhadores de Jesus, todos nós percebemos que em algum momento dessa nossa jornada nós vamos ter momentos em que a dor vai nos fazer querer parar. Momentos em que a gente vai achar que a gente não dá conta mais. Que por mais linda e maior que seja a nossa jornada, e a grande jornada, a maior de todas, que todos nós fazemos aqui na Terra, todos nós, sem exceção, conforme está na questão 132 do Livro dos Espíritos, a grande jornada, a grande missão que todos nós temos aqui na Terra é de evoluir, crescer espiritualmente, sair dos limites rasos e superficiais na nossa existência e buscar profundidade, buscar ali a nossa essência espiritual. Porque o mundo ele nos dá muitos atrativos, né? A tecnologia, o conforto, até as facilidades desse século, no dia do Evangelho, ele nos leva a ficar muitas vezes acomodados onde nós estamos. E mesmo nas disposições de seguir em frente, de fazer uma tarefa no bem, muitas vezes a gente se acomoda. Porque fica cansativo em alguns momentos. E aí quando esse cansaço chega, a dor já instalada ali por outros motivos, nos levam a achar que a gente não vai dar conta daquilo que a gente se propôs. Que não vamos dar conta de lutar pelo relacionamento que a gente se propôs a ter. Que não vamos conseguir ter força ou inteligência ou capacidade para seguir em frente no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Que a gente não vai ter mérito suficiente para conseguir fazer um trabalho no bem, porque algumas pessoas dizem assim, né? Quem sou eu para fazer alguma coisa no trabalho do bem? Eu sou tão imperfeito, tão limitado, como que eu vou ter moral para chegar numa tarefa qualquer e dizer para fazer aquilo, ou fazer determinadas atividades? Eu não tenho capacidade. Muitas vezes as pessoas se colocam nisso. Mas em tudo isso a gente reflete que precisamos prosseguir sempre. Precisamos seguir essa jornada, porque a vida ela não é simples como a gente imagina. A gente, quando faz a nossa programação espiritual, da nossa encarnação lá no mundo espiritual, a gente olha as coisas de um ângulo privilegiado. Então a gente tem uma visão ampla da nossa vida. A gente não enxerga só esses limites superficiais dessa existência. A gente enxerga tudo como um todo. A gente vê todo o passado que está lá. E para vislumbrar o futuro, a gente sabe que a gente precisa se jogar no presente e fazer o que precisa ser feito. Fazer as nossas tarefas conforme são programadas. E lá a gente não se preocupa com as dificuldades. Embora a gente as tema, embora a gente se preocupe, de certa forma, mas a gente não se abala com elas.
Porque a gente sabe que toda dor, todo sofrimento, todo desafio que a gente vai passar na vida encarnada é um nada comparado à questão espiritual. Que por mais que a gente passe ali uns 80, 100 anos em sofrimento, às vezes nem isso, a gente sabe que aquilo lá é um instante perante a eternidade. E a gente não se abala, porque a gente sabe que o nosso objetivo maior, tanto na vida encarnada quanto na vida desencarnada, na vida ampla, é a evolução constante. Porque enquanto a gente se acomoda na jornada espiritual, mais difícil as coisas se tornam. Mais complicado se torna, porque a gente vai olhando os pontos negativos da vida, a gente vai colecionando os pontos fracassados, a forma pessimista de ver, e a gente enxerga então essa jornada terrena como uma jornada impossível. E aí a gente tem vontade de parar, desanimar. Então vai ter momentos em que realmente as dificuldades da vida serão grandes demais. Vai ter momentos em que cada um de nós vai chegar em casa e vai perceber que eu não dou mais conta, que eu não aguento mais. Tudo que a gente quer fazer é sentar e chorar. E às vezes a gente faz isso. Senta, chora até soluçar, chora até doer o peito. Mas depois a gente tem que saber que a vida prossegue. Porque nenhum de nós mesmos nessa jornada terrena está aqui sem precisar desses desafios, sem precisar dessas, vamos dizer assim, dessas interferências nem sempre positivas na nossa vida, porque são todos testes para prosseguir, para testarmos nosso fortalecimento, a nossa perseverança. Então todos nós temos, nenhum de nós daqui na Terra vai passar pela vida incólume a essas questões. Nenhum de nós vai passar pela vida sem desafios e dificuldades. Nenhum de nós. Nem mesmo Jesus, nosso governador espiritual, mentor do nosso planeta, que já alcançou todos os parâmetros possíveis e imagináveis da nossa jornada evolutiva, ele também teve dificuldades. Também passou por aqui com aqueles desafios que lhe foram característicos. Também sofreu o abandono da família, também sofreu traição dos amigos, também foi preso e condenado injustamente, aos nossos olhos foi injusto, e na verdade foi injusto mesmo, mas tinha o seu propósito, mas ele não se abalou por nada disso. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito e prosseguiu. E quando ele tinha a oportunidade, aos nossos olhos, de esbravejar, de praguejar, de desanimar, ele seguiu sempre, nunca desistiu. E esse é o grande exemplo que Jesus, como modelo de guia, pode nos dar. Em todos os instantes nós temos oportunidades de fazer o bem. Em todos os instantes a gente tem oportunidade de fazer algo de bom para o próximo e para nós mesmos, mas que não nos permitamos parar em nenhum momento. Mesmo Chico Xavier, que a gente admira tanto pelo esforço que ele tem, pelo trabalho de renúncia que ele se propôs nessa vida, de abrir mão de tudo, literalmente de tudo, para trabalhar no bem em favor do próximo, pelo Evangelho, através da doutrina espírita, mas o grande foco dele mesmo é no Evangelho. O Evangelho de Jesus aplicado na prática. Não aquele Evangelho que a gente faz somente no campo teórico. Nada contra, obviamente, né? Que a gente estude o Evangelho, isso é muito importante, mas a gente tem que aprender a dar um passo além, aprofundar um pouquinho mais, não ficar no raso, mas usar a teoria que o Evangelho nos mostra como efetiva ferramenta para fazer o que precisa ser feito na prática, porque é na prática que a gente se desenvolve, não no meio acadêmico. Então, mesmo Chico Xavier, nessa jornada de renúncia e de amor que ele se propôs a fazer na Terra e fez com muito louvor, também tinha seus momentos de dificuldade, também tinha os momentos de tristeza. Não era diferente de nenhum de nós, que chegamos muitas vezes em casa permeado de dor, de dificuldade, de tristeza, de cansaço físico e emocional. E quando ele tinha esses momentos, ele também buscava, no recurso da oração, no recurso da prática do bem, forças para conseguir se reabilitar. E quando ficava mais difícil ainda, ele pedia para Emmanuel, seu mentor, para trazer algumas palavras de conforto. E Emmanuel foi também o médium de um espírito muito elevado, que é Maria de Nazaré, que deu o recado do Chico, e que tem que ser para todos nós até hoje.
tudo passa. Tudo sempre passará, como diz a música, porque a gente percebe que não existe sofrimentos eternos. Não há nenhuma lógica que nos convença a entender que nós vamos passar pela dor eternamente. O Evangelho segundo o Espiritismo e também as outras obras de Kardec como um todo, mas principalmente também o Céu e o Inferno, já nos mostrou pela mais absoluta lógica e razão que o céu e o inferno não são regiões geograficamente limitadas e que principalmente não são locais de pouso eterno. Nós todos talvez tenhamos passagens por lá, para aquilo que a gente chama de inferno ou de céu, porque o reino de Deus, que a gente poderia entender como céu, já está dentro de nós. A gente só precisa acessar essa portinha para entrar nele. O Evangelho já nos diz qual porta deve ser. É aquela porta estreita. Não a porta larga, que é muito fácil. Na porta larga todo mundo entra, mas nem todos terão méritos para ficar lá dentro. Por isso que a figura da porta estreita do Evangelho é muito significativa. Para a gente poder adentrar esse mundo de paz do reino de Deus, a gente precisa deixar algumas coisas de lado. Porque a gente vai nessa vida, na nossa jornada, nessas vidas, acumulando muita coisa. Seja mágoa, seja sentimento, seja medo, seja aflição. Chega na porta estreita, não passa. Então a gente precisa renunciar a algumas coisas para poder adentrar o reino de Deus. Já aquilo que a gente costuma chamar de inferno, que algumas pessoas até relacionam com umbral, isso não vem ao caso, mas inferno é toda a situação aflitiva que a gente passa. E a gente não vai ficar ali o tempo todo. Ficaremos nessa zona de aflição, seja lá o nome que a gente der, somente o tempo necessário para a gente aprender as lições que precisam ser aprendidas. Não será eterno. Porque quando a gente está no sentimento de dor, no sentimento de aflição, quando as dores do mundo machucam tanto a gente, que a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes a gente tem a tendência de achar que esse sentimento nunca vai acabar. A gente acha que aquilo lá vai durar para sempre, mas o para sempre acaba. Porque tudo passa. Nada é eterno nessa vida, a não ser a felicidade plena que a gente vai conquistar um dia. Essa sim, nunca se acaba, nunca se perde, nunca se destrói. Quando nós chegarmos ao ponto da felicidade plena, da evolução espiritual plena, que nos permite sermos tão puros e perfeitos como Jesus é, e nós vamos chegar, porque Ele nos garantiu pessoalmente. Então é só uma questão de tempo para a gente chegar nessa situação. Nós vamos perceber que aquele sentimento de paz, de pureza, de harmonia, essa sim, nunca se acaba. Mas as dores, os desafios, o sofrimento têm um prazo de validade para acabar. Então, quando ela chega, a gente precisa se conscientizar disso e entender que é preciso prosseguir. Porque se a gente coloca somente obstáculos e vê as coisas somente pelo lado negativo, nunca vamos enxergar um viés positivo na vida. Sempre vamos ficar naquele círculo vicioso de dor que fica requentando emoções negativas, que fica vendo o lado negativo de tudo e não enxerga uma luz no fim do túnel. Então a gente enxerga dor e problema em todo lado. A família vai ser difícil, os colegas de trabalho vão ser difíceis, o trabalho em si é difícil, a jornada no bem é difícil, porque a gente vai enfrentar ingratidão, a gente vai enfrentar dificuldades de todo jeito. A vida no campo social, político, religioso, de maneira geral, vai ser difícil, porque não somos todos iguais. Boa parte das nossas dificuldades de relacionamento na vida social é essa dificuldade de entender que não somos todos iguais, que cada um está no seu tempo. E quando a gente acha que as pessoas não nos compreendem, a gente se fecha nisso e não consegue prosseguir. Mas a lição do Evangelho que Joana de Ângeles nos coloca no capítulo 42 do livro Leis Morais da Vida é: a lição é essa, prosseguir sempre. Porque quem estaciona perde tempo. É óbvio que a gente veio, que não vamos voltar atrás, então não há, graças a Deus, regressão, né? Então não vamos voltar atrás. É como se fosse uma escada onde só sobe para frente, para cima, né? Nunca vamos dar um degrau
dar um degrau para trás, mas podemos estacionar naquele degrau por muito tempo, porque a gente desiste, entre aspas, de lutar. Quando a gente se entrega à dor e ao sofrimento, quando a gente não enxerga mais parâmetros positivos para enxergar, a gente senta na beira da estrada e chora. Enquanto isso, a caravana vai passando. A marcha evolutiva vai seguindo e a gente fica ali, parado, olhando aquilo lá, como se fosse um grande cinema de um filme triste. Triste porque nós estamos ali parados, não porque as coisas estão acontecendo. Então, boa parte do nosso sofrimento é em virtude da forma como a gente enxerga as coisas. Nós sempre temos duas chances, apenas duas. Então, a gente tem 50% de chance de acertar, de olhar as coisas. É o lado otimista ou o lado pessimista. Ou, como diz o ditado, né, o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu vou aproveitar para tomar um pouquinho esvaziado. Então, a gente sempre tem duas formas de enxergar as coisas. Quando a gente olha as coisas só pelo lado negativo, quando a gente se fixa no que os telejornais, hoje em dia nem é mais telejornal, né? Antigamente a gente falava do Jornal Nacional, hoje as redes sociais, de maneira geral, nos trazem tanta informação negativa, tanta informação falsa, que nos fazem acreditar no mundo mais perverso do que ele realmente é. Quem olha as coisas pelo olhar dessas redes, vai achar que nós estamos vivendo o caos, o apocalipse. Só falta estar uns zumbis andando pela rua, porque o resto já tem tudo. É guerra de um lado, é fome do outro, é desagregação social, é abuso da natureza. Então a gente vai enxergando tanta coisa negativa que a gente acha que o mundo já está acabando. E às vezes a gente pede que acabe de uma vez para aliviar o sofrimento. Mas para desespero dessas pessoas, isso não vai acabar assim. Porque a transformação do mundo passa necessariamente por esses momentos de transformação. A gente sempre fala da reforma íntima, né? Então as coisas são sempre íntimas, de dentro para fora. Não tem decreto nenhum de nenhum líder político do mundo que vai dizer, a partir de agora o mundo está em paz. Porque a paz não é resultado de um decreto, de uma ação governamental, de um acordo de cavalheiros. A paz está na forma como a gente enxerga as coisas. É uma questão simples de sintonia. Como nós temos sempre espíritos à nossa volta, se a gente quer espíritos bons, o que a gente precisa fazer? Pensar coisas boas. Mas quando a gente se entrega ao sentimento de negação, de negacionismo, de tristeza, de pessimismo, obviamente, por uma questão de sintonia, quem vai se aproximar de nós são esses mesmos espíritos que estimulam a guerra, que estimulam a tristeza, que estimulam a raiva, a discórdia, tudo aquilo que a gente tem em nossa mente como pontos negativos. E aí a gente entra naquele círculo vicioso de dor, de sofrimento. E às vezes entra tão fundo nesse processo que a gente, sem perceber, nos colocamos num estado depressivo. Já não enxergamos nenhuma alegria na vida, já não enxergamos nenhum motivo de alegria, de paz, só enxergamos o lado podre do mundo. O mundo tem coisas ruins? Claro que tem. Não vamos também aqui colocar uma peneira na frente dos nossos olhos para esconder o sol, dizendo que não tem coisas ruins. É claro que tem. Mas qual que é o grande objetivo nosso aqui na Terra? É ficar aqui como turistas, passando aqui só para curtir as coisas boas? Será que quando a gente estava lá no mundo espiritual, fazendo o nosso planejamento, a gente não escolheu passar exatamente por aquilo que passamos? Poderíamos ter escolhido ter vindo antes da bomba estourar, ou poderíamos ter vindo depois para pegar o bonde andando na janelinha ainda? Poderíamos? Claro que poderíamos. Nós temos esse livre-arbítrio, temos essa liberdade de escolha. Mas se escolhermos estar aqui, nesse momento, talvez nesse país, nessa cidade, nessa família, nesse grupo que a gente está aqui vivendo, todos os desafios que a gente está vivendo agora, isso tem uma razão de ser. Não é aleatório. Deus simplesmente não estava chacoalhando lá a sua peneirinha de espíritos e um caiu aqui, outro caiu aqui, aleatoriamente. Nós escolhemos passar pelo que estamos passando. Talvez alguém nos espante com isso, mas como assim? Onde que eu estava com a cabeça quando eu escolhi passar por isso? Onde que estava o meu senso
lógico e racional que me fez passar por uma vida de dor e sofrimento. Mas isso tem razão de ser. A gente acha que está vivendo uma dor e um sofrimento porque a gente está olhando só agora. Repetindo mais uma vez, porque estamos olhando só a superficialidade. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento, a nossa visão sobre as coisas mais profundas, na essência do Espírito. O Espírito ele tem um sentimento muito diferente daquele que a gente tem enquanto encarnado. Então a gente tem sim um motivo para passar por tudo que a gente está passando. Mas se a gente se entrega ao desespero e desiste da luta, ou se revolta com aquilo tudo e fica simplesmente bradando, como aqueles cachorrinhos que ficam latindo e correndo atrás das coisas, mas não saem do lugar, a gente precisa descortinar um novo horizonte. Porque embora as dores aconteçam, embora o sofrimento esteja presente, isso tudo vai passar. É preciso prosseguir, vencer essas etapas, porque quem vence as etapas e segue em frente, caminha mais rapidamente em direção à luz, em direção à paz, em direção à harmonia. Mas enquanto ficamos parados, a dor se prolonga mais. Daí que vem a sensação de que parece que não acaba nunca. Então a gente precisa mudar, fazer escolhas diferentes. Nós temos em nossas mãos a possibilidade de mudar, não só o mundo, mas mudar a gente. Porque quando a gente muda, o mundo todo muda também. Não por milagre, não por uma coisa assim mágica, mas é que a nossa forma de enxergar a vida se transforma. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas por esse lado positivo. Tem um jargão popular que diz aí que nas crises a gente tem oportunidades. Parece um chavão, né? Que talvez seja, dependendo da forma como a gente lida com isso, mas a verdade realmente nas crises a gente tem oportunidade. Quem passa por uma crise de saúde, intervê ali que vai ter uma cura, que vai ser feliz novamente com um corpo saudável. Quem está passando por um processo aflitivo no campo afetivo, por exemplo, acha que não vai ser feliz nunca mais na vida. Mas se a gente intervir um futuro diferente, a gente vai ter forças de sair daquilo ali. Tudo depende das nossas decisões, da forma como a gente enxerga. Nós estamos ali aprendendo a lidar com as diversidades. E todos nós que estamos no mundo passamos por isso. A gente precisa tirar da nossa mente aquela tendência de pensamento de que achar que nós estamos aqui somente para passar por coisas boas. Temos coisas boas, obviamente, porque a vida é premiada de desafios, mas também de soluções, como nos diz aquele outro livro de Joana de Ângeles. Então, basta a gente corrigir nosso ângulo de observação da vida, enxergar as coisas pelo lado positivo, enxergar em tudo isso uma chance de ser feliz, e todos nós seremos. Porque, como diz a música que o nosso amigo estava tocando aqui, pode haver noites traiçoeiras, mas sempre haverá um novo dia, sempre haverá um sol brilhando. Mesmo que, como acontece muito aqui em Curitiba, tenha nuvens escuras ali em cima, mas não significa que o sol deixou de existir. A gente só precisa elevar o nosso pensamento, elevar as nossas energias, elevar a nossa força para que a gente supere aquela zona de obscuridade, aquela zona de trevas, de sofrimento, de raios e trovões que muitas vezes as nuvens trazem, e enxergar o que está além. Quem foca somente no problema, fica no problema. Quem foca apenas na dor, continua sofrendo. Quem foca apenas na dificuldade, continua desorientado. Mas quando a gente eleva o nosso pensamento, seja pela oração, seja pelo trabalho do bem, seja pelo nosso próprio compromisso com a nossa própria evolução, porque a nossa evolução é um compromisso nosso. Difícil entender isso, né? Porque muitas vezes a gente terceiriza o nosso processo evolutivo. Mas Jesus nos disse, cada um segundo suas obras. Então, e complementa Paulo de Tarso, dá conta da tua administração. Nós somos os responsáveis por ela. Não adianta chegar lá no mundo espiritual, quando a gente for fazer o nosso check-out de saída, o nosso checklist de saída, e falar assim,
Ah, eu não consegui isso porque a minha esposa não permitiu. Eu não consegui isso porque o meu marido não me apoiou. Eu não consegui isso porque o meu chefe não me deu promoção e não me deu condições de fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer no campo profissional. Eu não consegui fazer o trabalho de caridade porque o diretor social do centro e o presidente do centro só puseram empecilhos. Balela, falsidades que a gente acredita e fica naquilo ali para se acomodar. Mas a jornada nos pede para prosseguir sempre. São desafios que a gente passa. Se tudo fosse simples, qual seria a graça da gente estar aqui no mundo de provas e expiações? Para que eu vou encarnar no mundo de provas e expiações se eu conheço só facilidades? Então eu encarno no mundo de provas e expiações justamente para ser provado na minha habilidade. É como um treinamento, um treino na academia. Alguém vai ficar musculoso levantando 5 quilinhos por cada sessão? Óbvio que não. A gente começa com um peso pequeno, para ter força. Mas à medida que a nossa força vai aumentando, os desafios precisam ser aumentados. A gente precisa levantar mais peso do chão, até que a gente consegue levantar lá 200, 300 quilos com facilidade. Não é que os 300 quilos ficaram menores, eles são exatamente, em termos absolutos, 300 quilos. Mas a gente se tornou mais forte. A gente já não vê tanta dor e dificuldade de tirar o peso do chão. Então o treinamento, ele tem justamente esse foco de nos fazer fortes. Na vida é exatamente a mesma coisa. A dor que a gente passa dos sentimentos conflitantes das afetividades, por exemplo, é para nos fazer entender que os outros também têm uma forma de pensar diferente, que ninguém vai pensar como a gente. As dificuldades do campo do bem, nesses conflitos que a gente tem com os presidentes de casa espírita, com os dirigentes sociais, ou até com os campos, com as ONGs e organizações ali do governo, que às vezes parece que impedem a ação do bem, são justamente desafios para a gente tentar desviar. Porque se a gente chega em barra, a gente não sai do lugar. Mas, como diz aquele ditado, a gente tem que ser como água. Então a gente vai contornando dificuldades para seguir em frente. Porque o chavão do dia da nossa fala é prosseguir sempre. Aliás, nem é nossa, é de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, capítulo 42. Então, tudo isso aí é para testar a nossa habilidade. Então, a gente tem que tirar aquela expectativa de que nesse mundo de provas, expiações e desafios, só teremos vida fácil. Teremos momentos fáceis, momentos de alegria, porque, afinal de contas, ninguém merece passar só dor, né? Então, é tudo uma questão da gente equilibrar as nossas expectativas, porque muitos dos problemas é basicamente da forma como a gente enxerga, como dissemos. E se a gente for fazer uma comparação, uma análise da nossa existência, e formos fazer uma comparação entre as dores e sofrimentos e as bênçãos e alegrias, será que a gente vai ter coragem moral de chegar e dizer: eu tenho mais dor que alegria na minha vida? Alguém aqui teria coragem de dizer isso? Em sã consciência? E sabe por quê? Não é que a pessoa tenha tendência de mentir, é porque ela vai ver que é verdade. Se nós formos colocar numa lista, num papel, quantas alegrias a gente tem, e comparar com uma lista de quantas dores, sempre vamos encontrar mais alegrias do que tristezas. Sempre vamos encontrar tantos motivos para admirarmos a grandeza divina do que aqueles motivos que a gente tem de praguejar, que muitas vezes a gente até blasfema, né? Cadê Deus? Será que Ele não está vendo a dor que eu estou passando aqui? Será que Ele não está vendo tudo isso? Cadê essa onisciência e onipresença que falam tanto? Eu estou aqui passando o perrengue da nave, e onde está Deus? Ele está exatamente onde está, nos mandando energias, e para isso Ele coloca todos os espíritos à nossa volta para nos ajudar. Coloca esses mensageiros da paz ali para nos encaminhar esse pensamento divino de Jesus, para nos estimular sempre. A questão é, para quem que a gente está dando ouvidos? Para aqueles que pregam o fim do mundo, que estão pregando só problemas, que estão pregando só o que tem de mal, ou a gente está ouvindo aqueles que estão mostrando que, apesar de tudo, nós podemos viver em paz? Então, para qual lado o nosso ouvido está sendo direcionado?
para quem eu estou preferindo dar atenção. Então a gente vai estar aqui necessitando calibrar as nossas expectativas, não alimentar expectativas irreais que não vão acontecer. Então a gente tem que dosar justamente essa forma de enxergar as coisas, essa forma de enxergar os problemas e perceber que nessas bênçãos que nós temos à nossa disposição, só o fato da gente acordar numa casa tranquila já nos dá uma força muito grande, porque tem muita gente que está acordando nesse momento em alguma marquise por aí. Por sorte não está tão frio, mas imagine nesses dias de inverno, de chuva, quantas dores que tem. E às vezes a gente acha que é o maior sofredor porque a nossa casa tem uma goteira, ou porque a janela traz muito frio, ou porque a gente vai levantar de manhã e não tem café da manhã opulento na mesa. Então a gente só olha as coisas negativas. Não satisfeito com isso, a gente vai lá, pega o celular, vamos acompanhar as notícias. E aí começa. Mas tudo é uma questão de sintonia. Para onde está voltada a nossa força? O Evangelho é muito claro. Onde está o seu coração, o seu tesouro também aí estará o seu coração. Ou como nos diz a PNL, né, uma programação neurolinguística, onde está seu foco, também estará a sua força. Será que eu estou colocando meu foco só nas coisas negativas? Só nas coisas difíceis? Só nas dificuldades? Ou eu vou colocar a minha força, meu foco nas coisas positivas? Então a gente vai perceber, a gente vai olhar para o lado, para aquele nosso crush complicado, vai pensar, ele é ruimzinho, mas tem potencial. Se eu enxergar nele as coisas positivas, eu posso fazer desse relacionamento o melhor de todos. Então eu posso enxergar também no meu trabalho profissional, embora aquelas dificuldades todas, e ver, isso aqui é chato, é monótono, mas isso aqui me dá o meu ganha-pão. Isso me dá possibilidades de, pelo menos, no mínimo, aprender a ter paciência, aprender a ter ali discernimento no trato com as pessoas. Então a gente vai aprendendo sempre. Para a gente aprender é preciso prosseguir. Isso nos dá argumentos mais suficientes para prosseguirmos. E no trabalho do bem, no nosso trabalho de evolução pessoal, é a mesma coisa. Tudo nos ensina algo. Só precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Joana de Ângeles nos diz que quando falta a força e a motivação para isso, ela nos diz que o que falta é a disposição, ou seja, significa que a nossa vontade ali não está tão grande. Isso também está muito coerente com o que está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Porque a gente busca nessa vida muitas respostas e às vezes fórmulas mágicas para conseguir vencer as dificuldades e prosseguir, mas às vezes a gente não encontra. Mas o Kardec, lá na questão 909, faz uma pergunta: tem algum jeito nessa vida? Lá em 1857 já tinha questões para serem vencidas, né? Kardec então pergunta para os espíritos: tem algum jeito da gente melhorar um pouco nessa vida, de vencer e conseguirmos ter menos dor e sofrimento? Não foi exatamente com essas palavras, mas nesse sentido. E aí os espíritos respondem que sim. E aí que vem a parte perturbadora da resposta. Sentem todos e se segurem nas cadeiras, porque os espíritos nos disseram, mediante esforços muito pouco significativos. Muito pouco significativos. Ou seja, os espíritos estão dizendo claramente, não precisa fazer tanta coisa para ser feliz. Não precisa fazer tanta coisa para ser melhor. Não precisa fazer tanta coisa. A gente não precisa, de repente, resolver curar a dor, a fome do mundo de uma vez só. A gente não precisa curar o país de todas as suas doenças. A gente não precisa limpar toda a corrupção do mundo com as nossas grandes obras. A gente só precisa de esforços muito pouco significativos. Ou seja, pequenas coisas fazem a diferença. Uma paciência que a gente tem com aquele que nos serve nos dá um alívio para um dia de paz. Um pouquinho mais de amor e caridade que a gente tem no trato com as pessoas difíceis pode nos evitar dores muito grandes. Porque se a gente se deixa levar naquela vibe de raiva, a coisa pega fogo. Para acontecer uma tragédia aí, não é nem um pouco difícil. Basta a gente olhar aí o mundo que está ali.
Por pequenas coisas, grandes tragédias acontecem. Então a gente só precisa de pequenas coisas para mudar a nossa vida. E mudando a nossa vida, obviamente, a gente muda a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque elas vão nos enxergar diferente. Como nos diz Francisco de Assis, né, um dos grandes seguidores de Cristo, que nos trouxe lições belíssimas, né? Use sempre o Evangelho. Mas, se necessário, use palavras. Hoje a gente está usando palavras aqui, porque a gente está discutindo teoricamente as coisas. Mas, quando a gente passar por aquela porta ali, que usemos o Evangelho sempre, através das pequenas coisas que a gente precisa fazer. Não precisa fazer grandes coisas. Não precisamos nos candidatar a presidente para limpar a corrupção do nosso país. Mas a gente pode ser honesto no nosso dia a dia, devolvendo o troco quando nos dão a mais, não querendo furar fila, usando de prerrogativas que talvez não sejam lógicas, respeitando os outros no trânsito, seja sem querer ser que nem aqueles espertinhos que vê aquela faixa vazia assim e diz, eu vou me enfiar aqui na frente, daí lá na frente tenta entrar tumultuando todo o trânsito. São pequenas coisas que a gente faz um mundo melhor, que nos faz uma sociedade melhor. Então, nós só precisamos de esforços muito pouco significativos. E aí os Espíritos completam a paulada com a seguinte frase: o que falta é a vontade. Porque muitos de nós temos a vontade nos lábios, mas falta a vontade de fazer. Ou seja, no mundo teórico, no mundo virtual, a gente se enche de coragem, né? A gente acha a solução para tudo, a gente acha problema em tudo, a gente vê solução para tudo. A gente tem uma fórmula mágica para responder todos os problemas do mundo. Mas falta vontade. Como nos diz, a gente tem a vontade nos lábios, mas falta na vontade real. No fundo, a gente ainda fica acomodado no nosso sofá, querendo mudar o mundo pelo arrastar de dedos e uma postagem aqui ou ali, achando que a gente vai mudar algo. A gente só muda pelo exemplo. A gente só vai ter um mundo melhor quando a gente se tornar melhor. Porque é reforma íntima, gente. É de dentro para fora. Do conhecido para o desconhecido. Ou seja, mudando o nosso jeito de ser, a gente olha o mundo de um jeito diferente. A gente vê as coisas pelo lado otimista e não mais pelo lado pessimista. Isso tudo nos dá, obviamente, recursos mais que suficientes para seguir em frente. Porque a gente vê que apesar dessa dor, apesar das nuvens escuras, o sol volta a brilhar. Apesar da prova ser difícil, o mérito das ações vão chegar. Nenhuma ação que a gente faz do bem é perdida. Por mais que a gente ache que as pessoas estão sendo ingratas, que elas não dão o valor que a gente acha que gostaria de ter, mas não está perdido. Joana de Anjos nos diz de forma muito clara: sê tu aquele que ama e nada exige. Porque enquanto a gente está exigindo algum tipo de retribuição, a gente ainda está no raso, ainda estamos na superficialidade, ainda estamos só querendo louros e méritos para mostrar para o mundo que a gente fez alguma coisa. Mas a gente precisa mostrar para o mundo, sim, é a nossa força, e a nossa consciência é o que nos vai dar a certeza de que nós estamos fazendo o bem, porque na nossa consciência estão as leis divinas, nos nossos espíritos, lá no livro dos Espíritos. Então é essa que vai nos dar a força e a fé suficiente para seguir em frente, para seguir por esse vale de lágrimas e dores, como nos diz o Salmo, onde tantos vão cair para um lado, outros para o outro, onde existe dor e sofrimento, prantos e ranger de dentes, e a gente vai seguir em frente. Não porque nós somos predestinados, não porque fomos escolhidos, não é porque a gente tem uma aura de paz à nossa volta ali, colocada por terceiros, mas a nossa fé, a nossa certeza de que tudo vai passar, nos dá a certeza da gente seguir na direção da nossa meta. A gente olha para frente, a nossa evolução, o nosso progresso, aquela luz que lá está lá na frente, e a gente não vai enxergar mais as trevas que estão ao nosso lado. Porque se a gente se distrai com a paisagem negativa do caminho, a gente não chega no final. Então precisamos ter em mente a nossa meta nessa vida, seja ela quais forem, sejam nas metas materiais, sejam nas metas afetivas, mas a grande meta maior, que é a nossa felicidade.
Porque no fundo, todos nós queremos ser felizes, tanto quanto a gente possa. E a questão 922 do Livro dos Espíritos nos diz que o ser humano, ele é o responsável pela sua própria felicidade. Então é aquilo que a gente falou, não adianta terceirizar. Não adianta dizer que a gente não fez, não foi feliz, porque outros não quiseram. Nós precisamos seguir em frente pelos nossos próprios méritos, porque a palavra de Jesus ainda ecoa dentro de nós, cada um segundo suas obras. E ele nos diz, para olharmos a vida sempre com o viés da fé. Não olharmos para a montanha das dificuldades que sempre vão existir, mas que a nossa fé possa dizer para as montanhas, vai daqui para lá, e ela vai. Naturalmente não fisicamente, mas a nossa montanha de dificuldades serão transpostas no lugar quando a gente olhar para elas e disser, sai daqui, que isso não te pertence. Porque o meu destino é ser feliz. Deus nos fez para a felicidade. Se a gente acha que vamos sofrer eternamente, que Ele nos esqueceu, nossa fé precisa ser alimentada diferente. Deus está ali para nos dar força o tempo todo. Ele nos diz, pelas palavras de Jesus, que nós todos temos uma luz dentro de nós que precisa aprender a brilhar. Nós somos muito mais do que imaginamos que somos. Nós temos um potencial para fazer muito mais coisas do que nós realmente podemos. Só precisamos da vontade, dessa vontade de seguir em frente, dessa vontade de vencer as dificuldades, dessa vontade de vencer os desafios e encontrar em todas elas a solução, essa vontade de prosseguir sempre, que é o nosso destino. Porque o universo todo está aí à nossa disposição. Assim como nós somos muito mais do que imaginamos que somos, o nosso mundo ele pode ser muito mais do que a gente imagina que é. Só depende de nós, da nossa ação, da nossa vontade, da nossa disposição em ser feliz. Mas que possamos sempre seguir sempre, prosseguir sempre nessa jornada de paz e luz. Muito obrigado pela atenção, um ótimo domingo e uma ótima semana.